Meus queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Caio. Novas notícias, dessa vez da Holanda, onde agora o povo holandês está tomando a iniciativa de começar a controlar sozinho, gente, as fronteiras que dividem Holanda com a Alemanha, gente. Isso mostra claramente que cada vez mais a população, tanto aqui como também na Holanda, se mostra claramente na Holanda, que eles vejam que da política vem apenas palavras vazias e a polícia, pelo jeito, não tem poderes o suficiente para controlar com mais eficiência as fronteiras para não chegarem tantas migrantes na Holanda, imigrantes. Pois é, iniciativa do povo holandês, gente, a esse ponto nós estamos chegando porque cada vez mais a população começa a sentir que algo está muito errado e que, logicamente, há grupos com bastante interesse por detrás disso de trazer um tsunami para o continente europeu de pessoas que, na verdade, não tem nada a ver nem com a tradição, nem com a cultura, não dominam o idioma, têm, inclusive, dificuldades de aprender e muitos também não querem, né, gente? Isso a gente também não deve esquecer. E agora, então, aconteceu na Holanda. Cidadãos holandeses realizam autocontrole na fronteira alemã, gente. No acalorado debate sobre a política de asilo na Holanda, cidadãos organizaram por iniciativa própria revistas de veículos na fronteira alemã. Na rodovia federal 408, que vai de Haren, no estado de Niedersachsen, em direção ao Centro de Recepção de Refugiados em Ter Apel, na Holanda, pessoas equipadas com coletas de alta visibilidade e lanternas pararam carros na noite de sábado, conforme noticiado pela mídia. Algumas com imagens em vídeo da revista. Na terça-feira, o governo holandês entrou em colapso, nós também comentamos aqui, em disputa sobre uma política de asilo mais rigorosa. O ministro da Imigração em exercício, David Van Wel, pediu à população na noite de domingo que não fizesse justiça com as próprias mãos. O fluxo de requerentes de asilo precisa ser reduzido. Novamente, falando. É por isso que defendemos leis de asilo mais rígidas e melhores controles de fronteira, disse o ministro. É mesmo? Ah, sim. É o mesmo papo que nós escutamos aqui. A frustração é compreensível, mas não faça justiça com as próprias mãos. Deixe a polícia e a polícia de fronteira fazerem o seu trabalho. Cumpra a lei, disse Van Wil. E quantos na Europa não cumprem a lei, que chegam aqui, que não respeitam, gente? Me desculpem, mas não é a grande maioria das pessoas que chegam aqui. A grande maioria, você sabe muito bem, são pessoas que nem você e eu. Eles querem apenas fazer a sua vida, né? Criar os filhos, ter condições melhores de vida. Tudo isso dá para entender. Mas aquele grupo que não quer respeitar as regras, não aprender o idioma, começa a se tornar um criminoso, todas essas pessoas não têm direito de ficar aqui, nem na Holanda. E por isso o povo está começando a reagir. Porque vê que a política fica naquela... Até a política do governo holandês agora quebrou na terça-feira passada, né? Então o povo vê que eles começam a debater e nada acontece. E aí quebra o governo,
tudo começa de novo, vai ter que se procurar um novo governo, etc. E isso tudo custa tempo. E a Holanda, tanto quanto a Alemanha, não tem tempo para esperar. Tá? É um tsunami que está vindo. Há anos já. Né? Não adianta o ministro pedir calma, porque eles vão realizar mais contra eles. Isso tem que acontecer. E por que não acontecer de hoje para amanhã? Por que não pode? Porque sempre demora tanto. Porque sempre vem mais um outro partido e diz, isso vocês não podem. Né? E assim vai. Aí uma hora chega o ponto que a população diz até aqui e chega. Enquanto isso, Geert Wilders falou de uma iniciativa fantástica. Isso deveria acontecer em toda a fronteira. Disse ele, se o primeiro-ministro não mobilizar imediatamente o exército para os controles, nós mesmos deveríamos fazê-lo. Gente, chegou a esse ponto. Ele ficaria feliz em participar dos próximos controles de fronteira de moradores. E olha, me desculpem, gente, mas eu já disse para minha esposa, há muito tempo atrás, quando começa a ter bastante criminalidade, vocês me comentam muitas vezes do Brasil que lá tem muita criminalidade e que as autoridades, etc., eles não dão mais conta. Em certos cantos, né? Não em todo o Brasil, mas em certos. Aí eu, anos atrás, eu disse, sabe o que só pode ajudar? Infelizmente. Os próprios moradores começarem a controlar as suas ruas. Fechar as ruas. Ninguém mais entra aqui, só aqueles que vivem aqui, pronto. E na frente tem 5 homens. Ninguém mais entra. Por causa de roubar casas, né? Roubar televisão, e etc, etc. Essas coisas todas que aconteceu também já na minha sobrinha no Brasil. Eu disse, gente, vão se organizando. Se a polícia, talvez tem pouca gente, os moradores precisam se organizar, tá? E fechar as ruas. Esse é o nosso bairro aqui. Tem 3, 4, 5 ruas. Essas ruas nós vamos fechar a partir de hoje, pronto. E só entra aquele que pode mostrar que vive aqui, tá? E aquele que vem de visita, ele tem que trazer um papel, esse meu amigo, tal, nessa rua, tal, esse nós vamos visitar. Outro jeito não tem. Marcar a placa, e aí? Né? Essa é a minha ideia. Talvez vocês não gostem, né? Mas eu sou assim. Você tem que agir contra o crime. Né? Então aqui é a frustração, né, que eles têm contra o governo. Não acontece nada, eles falam muito. Palavras vazias. Né? E agora, então, o Geert Wilders, ele falou que ele ia participar numa das próximas vezes, se de novo tiver moradores e controlar as fronteiras. Na terça-feira, Wilders anunciou a retirada de seu partido da coalizão de 4 partidos, na qual era o partido mais forte. Ele justificou isso citando a relutância dos outros parceiros da coalizão em atender às suas demandas por uma postura firme em relação à política de asilo. E só se você tiver uma postura forte, as pessoas que querem se aproveitar, eles vão ficar fora, gente. Eles não vão vir. Só as pessoas mesmo que vão dizer, não, eu quero ir para a Holanda, porque lá eu posso fazer a minha vida. Eu vou fazer de tudo. Eles exigem o quê? Aprender o idioma? Faço. Trabalhar? Faço. Eles não vão me pagar muito? Não tem problema. Eu vou lá, eu quero. Sabe? É isso. A polícia holandesa e o município fronteiriço de Westerwolde anunciaram que era proibido aos moradores para parar carros. Apenas a polícia tinha permissão para fazê-lo. Como é que vocês pensam sobre isso?
Como é que vocês, quando vocês escutaram isso, o que é que você passou na cabeça de vocês, gente? Tais ações, eles continuam, né? Criam situações extremamente perigosas nas estradas e ao longo delas. Hoje em dia, eu aprendi por que os americanos estão amados. Nós aqui na Alemanha fomos desamados. Hoje em dia, o que nós temos para nos defender? Né? Mais ou menos isso. Triste. Né? Infelizmente, já que o crime aumenta, eu acho que, querendo ou não, para se proteger, você tem que se amar. Eu não vejo mais outra solução. Eu conheço algumas pessoas no meu círculo de amizade que começaram já de se amar, gente. De vários tipos. Eles, né? Então existe também um movimento de alemães que começam a se amar, porque acham que a situação vai piorar e que, em últimos casos, nós temos que responder. Tais ações criam situações extremamente perigosas, já li para vocês, né? Nas estradas e ao longo delas, disseram eles em um comunicado conjunto, a polícia e o município. Conforme relatado pelo jornal de Gelderlander. Talvez alguém vive na Holanda, conhece esse jornal, lá vocês vão encontrar mais informações. Tais ações são verdadeiramente inaceitáveis. Mas o que o povo tem que aceitar tudo? Gente, o que nós temos que aceitar tudo? Ficar quieto. Baixar a cabeça. Segundo o jornal, pedidos por novos controles de fronteira foram feitos nas redes sociais na noite de domingo. Quer dizer, hoje à noite. Hoje à noite está passando nas redes sociais pedidos para o povo de novo fazer controles de carros. Talvez alguém que vive lá viu isso. Por favor, comentem aqui bastante debaixo desse vídeo. Compartilham. Também é muito importante para saber o que acontece aqui na Europa atualmente. Aproximadamente 12 homens estavam envolvidos na ação, que segundo eles estavam insatisfeitos com o fato de os requerentes de asilo estarem cruzando a fronteira para a Holanda sem impedimentos. Nada está acontecendo. Então, faremos isso nós mesmos, disse um participante citando pelo jornal. Gente, as pessoas estão simplesmente decepcionadas com o fato de os políticos continuarem fazendo promessas vazias e a polícia frequentemente ter poucos, talvez, funcionários. Portanto, eles estão tomando agora a iniciativa. Vamos ver como é que vai continuar, gente. As primeiras pessoas, cidadãos holandeses, estão começando a controlar a fronteira que vai para a Alemanha, ou que vem da Alemanha, né, gente? Forte abraço, mão no coração. Não esquece de comentar o que vocês pensam dessa ideia, dessa iniciativa do povo holandês. Forte abraço, até mais, gente.